sabiam que casais com dificuldade de ter filho podem fazer uso da reprodução assistida? Querem saber mais? Agora no Biologando com Carvalhão. Sangue no olho, pessoal, que agora é hora de reprodução. Vamos lá. Bem, nós falamos uma técnica de reprodução assistida. Para os casais, que não conseguem ter filhos, a saída é a reprodução assistida. Você sabe o que é isso? É a tentativa de viabilizar a gestação em mulheres com dificuldade de engravidar, onde vai ocorrer em um laboratório apenas com gametas obtidos de doadores. Ou seja, um vai doar o gameta masculino, espermatozoide, e o feminino, o óvulo, vão fecundar em laboratório, se estão vendo na imagem, desenvolver o embrião ainda e depois colocá-lo no útero da mulher. Pode não ser a mesma ou a de barriga da aluguel. Tá? Geralmente coloco no máximo 4 óvulos para ver se vinga um. Qual o problema disso? É a gravidez múltipla. Vamos lá. Bem, o que é a reprodução? Reproduzir é o fenômeno que permite a perpetuação da espécie. A própria evolução fala, não adianta nada você ser o mais apto se você não se reproduzir. E se você não se reproduzir, você vai chegar a ser extinto. Isso que é a importância. Então, tem 2 tipos de reprodução. Assexuada ou agâmica, ou sexuada ou gâmica. O que é uma reprodução assexuada ou agâmica? É processo que não ocorre a troca de material genético ou a mistura do material genético, tá? Entre o masculino e o feminino, mamãe e papai. Ou seja, aquela recombinação gênica, ou seja, não há uma recombinação gênica. Com isso, diminui a variabilidade genética, porque o indivíduo formado é semelhante ao seu genitor, é um clone, onde vai ocorrer pelo processo da meiose, onde uma célula diploide origina 2 células haploides geneticamente idênticas com o mesmo número de cromossomos. Na reprodução assexuada, um genitor gera novos indivíduos. Agâmica, porque não envolve gametas. É de forma rápida, ocorre muito rápido, e econômica, porque não gasta quase energia. E gera maior número de descendentes. Tá? Os micro-organismos que vão formar 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim sucessivamente. Qual é a desvantagem? É a baixa variabilidade genética. Tá? Essa baixa variabilidade genética, porque os indivíduos são geneticamente idênticos. E, claro, a formação de clone. Vamos lá. A reprodução assexual gâmica, então, é isso. É a mistura de material genética. E como é que ela pode ser? Primeiro, é a divisão binária ou cisparidade ou cisão. O organismo se parte ao meio, ou seja, e regenera formando 2 descendentes geneticamente idênticos. No caso da bactéria, como é um ser procarionte, não é uma mitose propriamente dita. Mas nas amebas, que é o tipo de protozoário, nas giardias, nas leishmania, também se reproduz por divisão binária, disparidade ou cisão. Vamos lá. Gemiparidade ou brotamento. Esse caracteriza pelo aparecimento de broto, como fosse um filhinho no indivíduo. Esse broto pode desenvolver e formando indivíduos que vão se liberar e ele vai desenvolver independentemente. Ou ficar preso ao genitor formando colônia. Um exemplo ocorre nas esponjas, por exemplo, e ocorre também nos fungos, nas leveduras, que estão vendo na imagem. E a planalhazinha, vocês olhando aí do lado, é o tipo de reprodução assexuada por laceração ou regeneração. Ou seja, parte do corpo
vai formar. Cada pedacinho da planária vai formar um novo indivíduo geneticamente idêntico. Como fosse meu bracinho, fosse cortar e depois originar um novo David. E assim vai. Vamos lá. Esporulação ocorre por meio da forma de células reprodutoras assexuadas, chamadas de esporos, que formam novos organismos. É o caso de muitos fungos e algas e algumas plantas, como as samambaias. Tá? A partenogênese é a reprodução por desenvolvimento embrionário de um óvulo não fecundado, tá? Que entra no processo de segmentação, que vai formar um novo indivíduo, só que ele vai ser com a metade dos cromossomos da fêmea, ou seja, ele vai ser um indivíduo haploide. Isso ocorre principalmente nas abelhas. Então, o sexo da abelha é o seguinte, é haplodiploide, ou seja, as fêmeas vão ser diploide, porque foi oriundo da fecundação, e o macho é haploide, que surgiu do óvulo não fecundado, ou seja, a partenogênese. No caso, o zangão, tadinho, não tem pai, porque surgiu só do óvulo, não precisou do espermatozoide da abelha rainha. Tá? Enquanto as operárias e as rainhas são fêmeas diploide. Bem, então, ok aí? Vamos de reprodução sexuada ou gâmica. A reprodução sexuada é a troca de material genético, é a mistura desse material genético paterno e materno, havendo uma recombinação, combinando com o aumento da variabilidade genética, essa recombinação gênica. Por isso, ela é importante para a evolução das espécies. Tá? Mas ela é lenta, diferente da reprodução assexuada. E há um grande gasto de energia. E ela ocorre a fecundação e menor número de descendentes. Vamos lá. Então, qual é a mesma vantagem da reprodução sexuada, pessoal? Promove a variabilidade genética, aumenta a chance de adaptação da espécie, permite a evolução das espécies para novas formas, através do crossover e da segmentação independente. E qual é a desvantagem? Alto consumo de energia, formação dos gametas, cópula. Então, o que é a cópula, galera? É o ato sexual. Então, chega lá com o seu parceiro, bora copular, com a parceira ou parceiro, ou seja, cópula é o ato sexual. E muitas vezes ocorre a competição pelo parceiro. Vamos lá. Caso especial de reprodução sexuada nas bactérias. As bactérias, o principal método de reprodução de bactérias é assexuada, é a cisparidade. Mas como é que a bactéria faz para ter uma variabilidade genética? Como é que ela faz? Bem, tem dois mecanismos, que é um mecanismo de que uma, que é a doadora, vai transmitir material genético para a outra, que é a receptora. E vão ter de três tipos: a conjugação, a transformação e a transdução. Vamos lá. A conjugação vai ter uma bactéria que se junta com a outra, a doadora e a receptora. Essas duas bactérias vão se unir por pontes de citoplasmática, ponte citoplasmática. Vão se unir como se fosse o sexo das bactérias. Então, a bactéria doadora vai doar o plasmídio, que é o DNA circular dela, para a outra bactéria que vai receber. Logo, ela vai receber um material genético novo, ou seja, ela não vai ser a mesma bactéria, ela vai ser uma outra bactéria, ok? É a mesma coisa na transformação. A bactéria vai absorver o material genético de outra bactéria que morreu. Então ela vai adquirir uma nova característica, então ela, tcharam, se transformou. E a transdução, um vírus, ou seja, um bacteriófago carregava o material genético da bactéria. Quando for injetar uma outra bactéria, ele vai injetar o material dela para a outra. Vamos lá. O ciclo reprodutivo humano é diplonte. O que é isso?
Então, o indivíduo é diploide, que através da gametogênese vai produzir células sexuais haploides, que é os gametas, que pela fecundação forma de novo a célula ovozigoto, que por mitose vai formar de novo o indivíduo. Vamos lá. E já o ciclo metagênese ou alternância de geração é também chamado de haplodiplonte. O que é isso? Ele vai ter uma fase de vida haploide e outra diploide. Uma fase de vida assexuada e outra sexuada. Isso ocorre muito aí com a água-viva, ou seja, com a aurélia, que é uma Aurelia aurita, que é a espécie da água-viva, e a Obelia sp, que é o gênero de um pólipo. Então, olha só, nesse ciclo de alternageração, no caso da água-viva, vai ter o macho e a fêmea. Não dá para definir quem é macho e quem é a fêmea no caso aí, porque ela não tem um dimorfismo sexual. Então, o macho vai liberar o espermatozoide na água e vai fecundar a fêmea, o óvulo da fêmea, fecundação interna. Então, o macho e a fêmea eles vão ser diploide e vão produzir o gameta haploide através da meiose. Os espermatozoides fecundam o óvulo. A fêmea vai eclodir uma larva ciliada. Nela vai encontrar um ambiente e vai desenvolver o pólipo. Esse pólipo vai desenvolver a fase assexuada, que através da estrobilização, é o processo assexual, vai produzir as água-vivas jovens. Tá? Aí nas plantas também ocorre esse ciclo. Então, alternando geração, ele vai ter uma fase de vida sexuada e outra assexuada. Beleza? Você sabe quantas menstruações você pode ter durante toda a sua vida? Não sabe? Depende de quantas células serão transformadas em gametas maduros. Ou seja, quando uma menina nasce, ela já possui cerca de 400 mil ovócitos primários em seus ovários. Desses apenas 350 até 400 mil, 350 mil a 400 mil amadurecerão na forma de ovócito. Tá? Então, o que vai acontecer? A cada ciclo menstrual, o ovócito vai amadurecer, aguardando a fecundação. Caso ele não consiga ser fecundado, ele vai ser eliminado através da menstruação. Vamos lá. Bem, então, levando em consideração que a mulher nunca engravide durante toda a sua vida, a mesma terá o amadurecimento de 350 ovócitos, ou 400. Falei 400 mil, é 350 ou 400, tá? Não é mil. Tá? E, portanto, se esses 350 a 400 menstruações em condições normais. Então, são 400 ou 350 menstruações. Tá? Considerando em média uma menstruação por mês, ela terá 350 a 400 meses de sua vida menstruando. É mole, né? Não é fácil ser mulher, né? Vamos lá. Bem, o processo de formação dos gametas é chamado de gametogênese. Gameta, o que é o gameta? São células sexuais. Tem dois tipos de formação de gametas. A espermatogênese, que vai formar os espermatozoides, o zoidinho, e a ovulogênese, que é a formação do óvulo. Vamos se deter à espermatogênese. Primeiro, vamos falar sobre a estrutura do espermatozoide. Bem, o espermatozoide, como na imagem vai mostrando, é dividido em cabeça, peça intermediária e cauda, ou flagelo. Né? Na cabeça vai ter o pronúcleo masculino e esse pronúcleo vai ser haploide. Lembra que ele foi formado pela meiose. Você vai ter uma
vai ter a metade do cromossomo do papai. E o acrosoma. Para que serve o acrosoma? Lá ele vai ter enzimas, que é o ácido hialurônico, que vai digerir a membrana do óvulo para ele poder fecundar. Ok? Essa na cabeça. Na peça intermediária vai ter uma aglomeração de mitocôndria. Para que essa mitocôndria na peça intermediária? Justamente para dar energia para o espermatozoide se locomover através do flagelo, ou seja, a cauda. Tá? A cauda é justamente o flagelo que foi formado através dos centríolos. Tá? Então, os flagelos foram formados através dos centríolos. E o acrossoma, já cai em prova, ele não é derivado do lisossoma, dessa organela. Ele é derivado do complexo de Golgi, tá? Então, cuidado. O acrossoma é derivado do complexo de Golgi e não do lisossoma, tá? Então, é esse que é o espermatozoide. Então, a palavra espermatozoide, espermato quer dizer sementes ou animal. Animal da semente, animal do esperma. Porque acreditava, como está mostrando a imagem, que existia um bebezinho em miniatura do espermatozoide. Por isso que é a sementinha. A teoria do pré-formismo. Então, acredito que o homem quando ele fecundasse, ele fosse já da mulher, ele estava colocando a sementinha e a mulher ia amadurecer a sementinha. Agora, se fosse verdade, quantos bebezinhos não eram perdidos no ralo do banheiro, né? Vamos lá. Então, a espermatogênese, pessoal, ela é dividida em 4 períodos ou fases. Então, período de multiplicação ou fase germinativa ou proliferativa, período de crescimento, maturação ou diferenciação ou espermiogênese. Tá? Então, no período de multiplicação, ela vai iniciar a partir dos 7 anos lá no garotinho, porque diferente da mulher, nós homens, a gente começa a produzir os primeiros espermatozoides a partir dos 7 anos, quando começa a puberdade. É uma regra? Não. Pode acontecer antes do menino começar a ejacular antes? Pode, mas a média é 7. Então a primeira ejaculação do menino é a semenarca. Tá? Então ele já começa a produzir. Então, é na puberdade. Então ocorre a meiose, a formação das espermátides. Tá? Então o que vai acontecer? A célula germinativa lá no testículo vai na primeira fase lá, que é a fase de multiplicação, a célula germinativa diploide, 2N, vai sofrer sucessivas divisões mitóticas e vai formar as espermatogônias, que nem mais são 4. As espermatogônias, cuidado, ela é diploide ou é haploide? Diploide. Então, cada espermatogônia ela vai crescer. Então, esse é o período de crescimento. Continua diploide? Continua. Agora, essa espermatogônia diploide vai sofrer a primeira divisão meiótica, a primeira meiose, onde vai ocorrer a redução cromossômica. Então, essas espermatogônias, então, o período de crescimento, né? Então, essa espermatogônia cresceu, mas ela vai mudar de nome, ela não é mais espermatogônia depois que ela cresce, seu volume. Ela é chamada de espermatócito 1 ou primário, espermatócito primário ou 1. Tá? Então, esse espermatócito primário vai sofrer a primeira divisão meiótica, onde ele vai sofrer a primeira redução cromossômica, ele vai formar 2 espermatócitos secundários. Agora, esse espermatócito secundário, ele é o que? Haploide. O primário é diploide, o secundário é haploide. E ele sofre a meiose 2. Na meiose 2, ele vai formar 4 espermátides. Tá? 4 espermátides. E cada espermátide, pelo processo de diferenciação espermiogênese, vai formar 4 espermatozoides. Moral da história, uma espermatogônia vai formar 4 espermatozoides. Tá ok? Então, 10 espermatogônia formam quantos espermatozoides? 40. Guarde na cachola.
Vamos lá. Então, aí é o processo de espermiogênese para a formação dos espermatozoides, tá? Estrutura do óvulo. Então, o óvulo, vocês estão vendo aí, tem várias camadas, bonitinho. Na verdade, quando a mulher libera o óvulo, não é o óvulo maduro ainda, né? É o ovócito secundário, tá? Ele só termina a formação depois da fecundação. Então, ele vai ter as células externas foliculares, vai ter uma membrana e vai ter o pronúcleo feminino, né? Na célula. Vamos lá. Então, o processo de formação do óvulo é chamado de ovulogênese, ou ogênese, ou ovogênese. Ocorrem divisões mitóticas nas ovogônias, ou seja, as células germinativas, o primeiro período. Aqui na ovulogênese vão ter 3 períodos. Período germinativo, né, também chamado de multiplicativo ou multiplicação, crescimento e maturação. Não tem diferenciação como tem na espermatogênese. Então, no primeiro período de multiplicação, ocorrem sucessivas divisões mitóticas, tá? E isso transforma em ovogônia. Tá? Indo para o segundo período, que é o crescimento, cada ovogônia vai aumentar o seu volume. Tá? E o que vai acontecer? Depois do crescimento começa o período de maturação, onde essa ovogônia, quando ela cresceu no período de crescimento, ela se transformou em ovócito primário, tá? Continua diploide. E iniciando o período de maturação, sofre a primeira meiose e vai dar origem ao ovócito secundário, agora haploide, e o glóbulo polar. E na meiose 2 vai formar o óvulo haploide, mais um glóbulo polar e outro glóbulo polar. Então, no final da ovulogênese, é formado um único óvulo e 3 glóbulos polares. Moral da história, uma ovogônia forma um óvulo. Então, 10 ovogônias formam 10 óvulos. Tá? Então, o que é uma fecundação ou fertilização? Consiste na fissão ou fusão do pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino, ambos haploides, formando a célula ovo ou zigoto. Tá, ok? Como vocês estão vendo aí. Então, são milhões de espermatozoides, mas só um vai entrar. Quando entra, o óvulo endurece a membrana dele, chamada membrana de fertilização ou fecundação. Para que serve isso? Para evitar a entrada de outros espermatozoides, porque só entra um. Tá? E depois, a cauda degenera, só sobra o material genético. Então, moral da história, o que vai herdar do pai são alguns centríolos e o material genético. Da mãe, toda a membrana, todas as organelas, inclusive as mitocôndrias, todas são maternas. Tá, ok? Vamos lá. Vão ter 2 tipos de fertilização. A interna, vocês podem ver aí, um insetinho aí, não vou dizer que é saliência, tá? Mas eles estão se reproduzindo, tá? Então, gametas são depositados dentro do sistema reprodutor da fêmea, no momento da cópula, que é o ato sexual. Externa, o macho, junto com a fêmea, vão depositar os gametas no ambiente. No caso do sapinho lá, que deu o abraço nupcial e com o dedo nupcial vai dar uma porradinha na bundinha dela e ela vai eliminar o óvulo na água e o macho elimina o óvulo na água. A fecundação ocorre externamente. Vamos lá. A mesma coisa na espécie humana. Nossa espécie, o macho vai depositar espermatozoide no fundo da vagina e lá pelo colo vai subindo pelo útero e lá na tuba uterina, que se conhece também como trompa, ocorre a fecundação, onde o óvulo foi liberado no ciclo menstrual para ser fecundado. Então, a fecundação ocorre na tuba uterina. Vamos lá. E quando o indivíduo é monóico ou dioico? Bem, monóico é quando ele vai tanto produzir gameta masculino como feminino, espermatozoide e óvulo. Então, ele vai ter 2 sistemas reprodutores, que é o monóico ou hermafrodita.
Mas, professor, ele pode ser autofecundado? Pode ocorrer, mas é vantagem? Não, porque diminui a variabilidade genética. Qual a estratégia aí, no caso da planta evitar? Período, época diferente que ele vai estar fértil. E a minhoca, no caso, que ela é hermafrodita, ela utiliza da fecundação cruzada, ou seja, o troca-troca. Então, um vai fecundar o outro. Tá? E a sua minhoca que é assim, não. Alguns moluscos, como o gastrópode, o caracol, o caramujo, a ostra, o turu, são também hermafrodita. E os dioicos é quando eles são separados em machos e fêmeas. Tá? E esses casos especiais vão ter a pedogênese, é quando, através da partenogênese, indivíduos encontram que na fase de larva e começam a formar os indivíduos. Neotenia é quando a própria larva produz óvulos a ser fecundado. E a poliembrionia é quando o óvulo fecundado, ou seja, o zigoto formado, vai dar origem a mais de um indivíduo. Ou seja, que são gêmeos univitelinos ou gêmeos idênticos, tá? Que é a poliembrionia. Vamos lá. E a fecundação e o tipo de desenvolvimento. Se a partir do zigoto for desenvolver o indivíduo, for nascer do ovo um indivíduo semelhante ao adulto, eu digo que esse desenvolvimento é direto. Se desse ovo sai primeiro uma larva e depois, por período de metamorfose, transformações, transformar no adulto, esse desenvolvimento é indireto. Por exemplo, indireto temos as moscas, o sapo, tá? Correto. Então, por hoje, encerra nossa aula. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Isso é muito importante. E de dar seu like, compartilhar, que é importante, divulgar o nosso trabalho e, claro, deixe seu comentário lá para o Carvalhão. E muito obrigado, que Papai do Céu cuide de todos vocês.